Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina, mediadora de Química do Polo de Campo Grande, Janete Manarino. Bem, hoje eu retornei aqui para a gente fazer algumas questões e treinar problemas estequiométricos. A amônia gasosa pode ser produzida pela seguinte reação. Tá lá? Se 112 gramas de óxido de cálcio reagirem segundo a equação, então a quantidade máxima de amônia produzida será de aproximadamente. Temos aqui as opções. Legal. Nós já combinamos que vale a pena perder um tempinho aqui, ó, e definir o que você tem e o que você quer, tá? Legal. O que eu tenho? 112 gramas de óxido de cálcio. Quem é o óxido de cálcio dentre esses aqui que a gente tem? É o famoso CaO, né? É o CaO, beleza? Legal. E o que eu quero? Quantidade máxima de amônia. Essa garota aqui, o NH3, tudo bem? Então, a gente já definiu que a gente vai trabalhar aqui no CaO e no NH3, combinado? Vamos seguir o passo a passo? Vamos! Temos as fórmulas? Temos todas. A equação está balanceada? Está balanceada. Agora, qual a relação? A relação você vai colocar dentro dessa primeira caixinha aqui laranja, tá? Então, vamos lá. O que você tem está medido em gramas. Gramas é medida de massa. O que você quer está sendo pedido em gramas. Também é uma medida de massa. Bem, dentre os exemplos de relação que a gente tem, eu tenho aqui massa-massa. Quando eu tenho massa de alguma coisa, eu quero massa de outra coisa. Então, é aí que a gente vai trabalhar. Massa de CaO, aí você escreve aqui embaixinho dele, tá? E aqui, massa de NH3. Você escreve embaixinho do NH3 também. Legal! Valores de base são os valores da receitinha, lembra? E aí, eu tenho aqui uma colinha. E o que você vai colocar nos valores de base, que é essa próxima caixinha, quando o assunto for massa, quando a relação for de massa? Você vai usar a massa molar. Só tem um detalhe, você precisa respeitar os coeficientes estequiométricos, que são 1 e 2. Você já repete aqui para você não esquecer. Eles não podem ser esquecidos. Legal. Massa molar, ou você olha na tabela, se for, por exemplo, uma prova da UERJ, ou o Enem vai te oferecer dentro do texto, se for lá o dia do Enem. Legal. Então, cálcio entra com 40, oxigênio entra com 16. 40 com 16, 56. Vezes 1, 56 gramas. Referentes aí a um mol de CaO. Legal. Nitrogênio, 14 mais 3 vezes, porque são 3 hidrogênios. 3 vezes 1. 14 mais 3, 17. Vezes 2, 34 gramas. Legal. Bem, agora, nessa última caixinha, que é a verde, chegou o momento de eu organizar o que eu tenho e o que eu quero. É lá que eu vou escrever o que eu tenho e o que eu quero. Eu tenho 112 gramas de óxido de cálcio, que eu vou colocar aqui mesmo. 112 gramas de óxido de cálcio. O que eu quero é a massa referente à amônia, aqui. Então, é a minha incógnita. Coração. Quanto vale coração? E aí você vai analisar. Você pode montar sua regra de 3, multiplicando aqui cruzado, naturalmente, ou você pode observar que de 56 para 112, você multiplicou por 2. Então, você indica aqui, ó, multipliquei por 2. Do outro lado, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. Então, quanto vale coração? Coração é igual ao de cima, 34, vezes 2. Coração é igual a 68 gramas, que está na letra A. Bom, pessoal, questão 2 agora, hein?
Um astronauta elimina cerca de 448 litros de CO2 por dia e nas CNTP. Suponha que se utilize hidróxido de sódio para observar o gás produzido segundo a reação. Olha lá. Qual a massa de hidróxido de sódio necessária por dia de viagem? E nós temos algumas opções. Bem, vamos organizar, né, o que a gente tem e o que a gente quer. Eu tenho 448 litros de CO2 por dia. E isso respeita aí as condições normais de temperatura e pressão. O que eu quero é a massa de hidróxido de sódio também por dia. Quem é o hidróxido de sódio, né? Um hidróxido é uma base. E uma característica das bases é ter o quê? A hidroxila aqui à direita, né, do composto. Legal. Então, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de CO2, então a gente vai trabalhar aqui nessa coluna do CO2. E a gente está falando do hidróxido de sódio, que é o NaOH. Legal? Então, agora sim eu estou pronta para começar o passo a passo. Observar se as fórmulas estão ok, está tudo ok. A equação está balanceada? Está balanceada. Agora a gente quer a relação. Qual a relação? Olha para o que você tem e para o que você quer. Litro, 448 litros. Litro é medida de volume, certo? E massa já está dado. Então, um dos exemplos, né, de relação é massa-volume. Tá? Só toma cuidado para você escrever massa e volume embaixo do cara certinho. Então, NaOH, eu estou falando de massa dele. Aqui, ó, vai massa. Tá? Litro, eu estou falando de CO2, então o volume vai aqui, ó. Legal? Tudo bem. Agora, o próximo passo são os valores de base, que são os valores da receitinha. O que a gente não pode esquecer nesse momento? Dos coeficientes estequiométricos. O que a gente coloca quando não tem nada? O número 1. Legal? Então, eu já repito aqui, já que eu estou aqui nessa coluna, eu estou vendo que é um 2 aqui no NaOH e é um 1 no CO2. Legal? Eu já repito para eu não esquecer. Quando é massa, o que eu uso mesmo nos valores de base? A massa molar. Qual é a massa molar do NaOH? O Na entra com 23, o oxigênio com 16 e o hidrogênio entra com 1. Aqui dentro do parênteses vai dar 40. 2 vezes 40 vai me dar 80 gramas. Legal! E aqui, quando é volume nas CNTP, que é o caso da nossa questão, a gente usa 22,4 litros aqui, ó, na segunda caixinha, que é a caixinha dos valores de base. Uma vez 22,4 litros vai dar 22,4 litros mesmo. Agora, na última caixinha, chegou o momento da gente colocar o que a gente tem e o que a gente quer. 448 litros de CO2 vão entrar onde? Aqui, embaixo do CO2. 448 litros de CO2. Ok. Quem é que vai entrar embaixo da massa de hidróxido de sódio? Massa de hidróxido de sódio. É o que eu quero. E se você quer, você tem uma incógnita. Quanto vale coração? 22,4 vezes 10 vai dar 224. A gente anda uma vírgula para frente. Vezes 2, 448. Multiplicar por 10 e depois por 2 é multiplicar por 20. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Então, quanto vale coração? Coração é igual a 80, que está aqui, vezes 20. Coração é igual a 1600. E isso está medido em quê? Está medido em gramas. Ah, tá. Só que as suas opções, elas aparecem em quilogramas. O que é o K?
O K é a mesma coisa que 1000, não é verdade? Já viram as pessoas dizendo assim, ah, fulano tem 10k seguidores, essa pessoa tem 10.000 seguidores. Ah, então tá bom. Então, no lugar do K, a gente pode colocar o 1000, né? Legal. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Coração é igual a... Eu vou observar como é que eu posso manipular esse valor de forma que o 1000 apareça na minha resposta. Então, eu vou fazer aqui 1,6 vezes 10 ao cubo, que é 1000, é a mesma coisa do que 1.600, tá? Isso mantém em gramas, eu só fiz a associação com o número. 1.600 é exatamente 1,6 vezes 10 ao cubo gramas. Mas aí, o que você pode fazer? Você pode jogar o 10 ao cubo, que é 1000, e transformar em K. Então, isso vai te dar 1,6 K gramas, ou seja, 1,6 quilogramas, que está na sua letra C. Bom, pessoal, na questão 3, o que a gente tem? A contaminação dos mares e rios pelo mercúrio dos resíduos industriais resulta na formação do composto dimetilmercúrio, sintetizado por micro-organismos a partir desse metal. E esse composto é altamente tóxico aos seres vivos. A quantidade de dimetilmercúrio, cuja massa molar é 231 gramas por mol, produzida por 0,05 gramas de mercúrio metálico com 80% de pureza, considerando que a reação tenha 100% de rendimento, é aproximadamente em gramas. Então, tá lá as opções de A até E. Vamos organizar o que a gente tem e o que a gente quer. Bom, a gente recebeu esse dado aqui, ó, de 0,05 gramas de mercúrio, 80% puro. Temos que atentar para isso, tá? A massa molar do dimetilmercúrio é 231 gramas por mol. Legal. Mas o que a gente recebeu? A gente não recebeu mais nada além do rendimento 100%, mas a gente sabe o que a gente quer. A gente quer a massa do dimetilmercúrio em gramas. Legal. Já foram identificadas as fórmulas? Já. A equação a gente não tem, mas a gente tem como se fosse um resumo da equação. A gente sabe que um mercúrio vai dar um dimetilmercúrio. Então, a gente tem aqui já uma relação entre eles, tá? Bom, para além dessa relação de 1 para 1 aqui, qual é a relação dessas que a gente conhece, né? Que a gente pode dizer que está aqui? Bom, novamente eu volto para o que eu tenho e para o que eu quero. O que eu tenho é gramas de mercúrio. Grama é medida de massa, então eu já vou escrever aqui. Massa. E eu quero a massa de dimetilmercúrio, então eu escrevo aqui massa também, ok? Qual é o valor de base que eu uso quando o assunto é massa? Massa molar, legal. A massa aproximada do mercúrio lá na tabela é de 200 gramas. E aqui foi dado 231. Bem, só para demarcar, os coeficientes estequiométricos, tanto de um quanto do outro, são 1. A gente deixa indicadinho aqui, tá? Então, eu tenho aqui 200 gramas e lá 231 mesmo. Tudo bem? Legal. Só falta uma caixinha para a gente preencher, que é a caixinha dos dados do problema. Legal. Já é o passo 5. Tudo bem. Se eu sei que essa massa de mercúrio que está aqui é 0,050, 80% puro, será que eu posso colocar esse valor aqui? Não. Eu preciso extrair a massa pura dele. Bom, eu sei que 0,050 gramas é o meu 100%. Só que esse 100% está puro? Não. Somente 80% é de massa pura.
Legal? Ok. Quanto é que vale essa massa pura de mercúrio? Bom, se 0,05 é meu 100%, a minha massa pura vai valer 0,04 gramas. Então, aí sim, se eu extrair a massa pura do meu mercúrio, eu posso agora lançar ela aqui. Tudo bem? E aqui é o que eu quero. Quanto vale coração? Então, fazendo aí agora, a gente vai fazer essa regrinha de 3. Tá? Coração é igual a 231 vezes 0,040 divididos por 200. Quanto vale coração? Coração é igual a 0,046 gramas, efetuando essa continha aí, que é a nossa letra B de bola. Bem, pessoal, nossa questão 4 é uma questão do Enem, tá? Então vamos a ela. Grandes fontes de emissão de gás de dióxido de enxofre, esse garotão aqui, são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Então, essa daqui é a nossa equação 1, tá? Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para obtenção de sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas, tá? Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por 1 mol de gás retido é mais próxima de. Tá lá as opções. Legal? Então, pessoal, você deve estar se perguntando, caramba, eu só aprendi a fazer questão quando eu tenho uma equação. O que fazer quando eu tenho duas? Eu vou te mostrar que CaSO3 se repete, tá? Então, toda vez que você tiver duas etapas, 3, você sempre vai buscar transformar essas 2, 3, 4, o que vier, em uma única etapa. A gente vai buscar aqui uma única etapa, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que buscar algo que se repita em lados opostos da seta, combinado? Legal. Só que, para além deles se repetirem em lados opostos da seta, a gente precisa que eles estejam na mesma quantidade. É o que está acontecendo? Não. Aqui você tem 2 CaSO3 e aqui você tem 1 apenas. Lembra? Quando não tem nada, a quantidade é igual a 1. Tudo bem. Então, eu vou organizar aqui os meus coeficientes, só que eu vou usar a lei de Proust ao meu favor. O que Proust falou? Falou assim, você pode dobrar a sua receita, tudo bem, desde que você faça isso com todo mundo. Então, tá bom. Se eu tenho 2 aqui, eu vou cavar esse 2 aqui em cima. Legal. Então, eu tenho que multiplicar, mas é todo mundo, não é só ele não, tá bom? Então, multipliquei todo mundo por 2. Agora sim eu tenho o que eu queria. Agora sim eu estou apta a fazer isso aqui, ó. Eu vou reunir todo mundo que está à esquerda e à direita da seta. Só que agora eu consegui uma coisa muito legal, que é poder cortar quem se repete em lado oposto da seta, mas que está na mesma quantidade. Fazer esse corta-corta aqui é muito legal. Então, quem sobrou à esquerda da seta? 2 CaCO3 mais
2 SO2 mais 1 O2. Do lado de lá, o que você tem? 2 CO2 e também 2 CaSO4. Certo? Legal! Daí agora a gente vai organizar o que a gente tem e o que a gente quer. Eu tenho que a minha reação tem 90% de rendimento. Eu tenho 1 mol de gás retido. Está lá no seu enunciado. Eu quero a massa de gesso obtida. Quem é o gesso? É o CaSO4. Agora a gente precisa definir qual a relação. Eu estou falando de mol do gás retido, que é o SO2, né? Então, eu posso colocar mol aqui. E eu quero a massa do gesso. Sendo o gesso CaSO4, eu escrevo massa aqui embaixo dele. Legal? Tá. Quais são os valores de base? Se eu estou falando de mol, o valor de base é repetir o coeficiente estequiométrico, que é 2, né? 2 mols. Para massa, eu repito o coeficiente estequiométrico para eu não esquecer. E a massa molar do CaSO4, que é 136 gramas. Tudo bem? Olhando para o que eu tenho 1 mol desse gás retido. 1 mol. Então, o que eu quero, que é a massa do gesso, vai ser a minha incógnita. Quanto vale coração? Reparem, daqui para cá eu dividi por 2. Daqui para cá eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Coração vale a metade disso daqui, que é 2 vezes 136 por 2, corta, 136 gramas. Será que acabou? Não, né? O pior é que o Enem coloca 136 gramas como uma opção. Só que, por que você tem que listar tudo que a questão te deu? Para você voltar aqui e se lembrar que o rendimento, que é esse N meio fresco aqui, é de 90%, tá? Então, esse rendimento aqui é de 100%. É um rendimento teórico, né? Vocês viram isso no vídeo 27. Então, ó, 136 gramas seria se o rendimento fosse 100%. Como não é, o rendimento é, na verdade, de 90%. Qual vai ser a massa do gesso? A massa do gesso é igual a 122 gramas, que está na sua letra C de casa. Pessoal, quinta e última questão do nosso treinamento. A síntese de amônia é realizada em fase gasosa a temperatura de aproximadamente 450 graus Celsius, de acordo com a seguinte equação. Tá lá. Se a mistura inicial é de 30 mols de N2 e 75 mols de H2, que quantidade de amônia será produzida em mols, teoricamente, se a reação de síntese for completa? Novamente, nós vamos organizar o que a gente tem e o que a gente quer. Legal? Eu tenho 30 mols de N2, 75 mols de H2. Legal? E eu quero o número de mols de amônia. Ok. Fórmulas ok, equação está balanceada, preciso chegar na relação. Para escrever a relação, eu observo tudo que eu tenho e tudo que eu quero. Bom, aí eu vou olhar aqui, eu tenho 30 mols de N2, mol embaixo de N2. 75 mols de H2, mol embaixo de H2. E eu quero mol de NH3, mol também. Bem, valores de base. Quando eu tenho mol, eu uso o coeficiente estequiométrico. Então, aqui, ó, é 1 mesmo. Aqui são 3 mols. E aqui são 2. Legal?
Eu tenho 30 mols de N2. Vai entrar aqui 30 mols. E aqui, embaixo do H2, eu vou escrever 75 mols. Legal. E o que eu quero é mol de NH3. Legal. Aí você me pergunta assim, não tem nada errado, não? Eu estava trabalhando sempre com duas colunas? Tem. Você vai escolher duas colunas dentre essas três, mas você vai ter que fazer uma pequena análise, ok? Que análise é essa que eu vou ter que fazer para poder escolher duas dessas colunas? Bom, eu vou recorrer à lei de Proust. Tá? A lei de Proust diz que eu posso variar a receitinha. A da receitinha é essa do meio, a roxa. Desde que eu faça isso com todo mundo. Tá bom. Então, eu vou olhar para cá, o que está acontecendo? De 1 para 30, eu multipliquei por 30. Tá lá, multipliquei por 30. 3 vezes 30 era para dar 90, não era? Mas deu 75. O que isso conta para mim? Isso conta que esse reagente aqui está sobrando e esse aqui está faltando. Porque quando eu tenho 1 multiplicado por 30, 30 tá ok. Agora, 3 multiplicado por 30 não dá 75, não. 75 tá faltando. Então, esse aqui é o meu reagente limitante. Sabe o que ser o reagente limitante significa? É ele que manda. Não adianta esse daqui estar em excesso, estar sobrando, porque esse aqui vai acabar e a reação vai acabar. Então, eu vou brincar aqui, ó. Eu já escolhi as minhas duas colunas, tá? E essa aqui morreu. Acabou. Vamos brincar aqui. De 3 para chegar em 75, eu multiplico por 25. O que eu vou fazer aqui? Mesma coisa. 2 vezes 25. Quanto vale? Coração. Coração é igual a 2 vezes 25, que é igual a 50. 50 o quê? 50 mols. Que está na nossa letra B de bola. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Refaçam todos os exercícios sozinhos.